Neste Shabat nós vamos estudar a 19ª porção, Terumá, oferta. João já iniciou esse processo introdutório e é uma porção rica, porque ela vai criar para mim e para você um ambiente, uma expectativa de aprendizado para com Adonai. Um aprendizado que ele vai dar através do estabelecimento de um ambiente onde nós, como transgressores da Torá, nós possamos nos redimir. O Eterno, ele é maravilhoso e ele protege a sua criação. Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, ó Pai, quando o Senhor cria essa oportunidade para nós de estarmos diante da Tua presença, diante da Tua Torá, Pai, para aprender de Ti tudo aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos ou desejamos, mas aquilo que está de acordo com a Tua palavra. Seja conosco, nos exorta, nos corrige, para que nós venhamos verdadeiramente a aprender e que possa haver um arrependimento sincero e verdadeiro de pecado, Pai, para que nós possamos andar em conformidade com a Tua vontade, Pai. Que nós deixamos de ser os opressores, que nós deixamos de ser, ó Pai, todo aquele que vem oprimir o outro, mas que nós venhamos andar com liberdade na Tua presença. E assim seja conosco, ó Pai, com esta casa que precisa e carece da Tua presença, ó Pai. E é em nome de Yeshua que nós te agradecemos. Amém? Amém. A 19ª porção, ela encontra-se em Êxodo, Shemot, a partir do capítulo 25 de Shemot. E eu, quando comecei a olhar a porção, me veio à mente a seguinte pergunta: onde nós estamos? Né? Onde nós estamos dentro dessa porção? É assim que a gente começa a indagar ao Eterno, o que essa porção da palavra tem para mim? E na semana passada, nós estávamos dentro de uma porção chamada Mishpatim, e nós conseguimos ali testificar através do Eterno e da própria Torá, como os nossos pais se tornaram adeptos ao pacto da aliança. Nós vimos ali no capítulo 19, depois no capítulo 20, você e eu conseguimos ver como que os nossos pais foram ali e tornaram-se adeptos ao pacto, à aliança do Sinai, em referência à questão da liberdade que Leonardo Rodrigues nos ensinou, através do Eterno. A proposta desse pacto, ele veio por Adonai e de Adonai. Se você for voltar um pouquinho ali, só a página aí da sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 24, aqui os exegetas, os rabinos, os estudiosos, eles dizem que o capítulo 24 do livro de Shemot, de Êxodo, é um prelúdio para as próximas parashot. Então ele é um prelúdio. Se você contar Moisés aqui vai subir ao monte, vai ficar 40 dias, né? Se nós fizermos um comparativo das próximas parashut, as próximas porções que nós iremos estudar, vai dar aproximadamente os 5 sábados, que dá aproximadamente também uns 40 dias. Então você vê que eles tiveram esse cuidado dessa observação, e o capítulo 24 é um prelúdio. O que é um prelúdio? É um exercício preliminar, é como se fosse o primeiro passo para um certo desfecho. Para aquele que estuda e entende de música, o prelúdio é uma peça inicial, que vai dar a introdução a uma peça principal. Então é que nós vamos chamar no popular de um pontapé, né? É um exercício preliminar, melhor dizendo. E nesse capítulo 24 aqui, nós temos os termos desta aliança, ao qual nossos pais fizeram essa adesão, esse pacto. E foram escritos aqui no capítulo 24, Moisés vai escrever e vai anunciar. Então logo depois ele vai subir e vai ficar esses 45 dias. Então você vai ver comigo aqui no capítulo 24, essa confirmação. Aqui na Bíblia está escrito confirmação da aliança. E você pode entender que é um prelúdio. É o primeiro passo para um próximo desfecho. Para o próximo desfecho. Então nós vamos chegar a Terumá daqui a pouco, porque o capítulo 25 já entra nesse desfecho, que o capítulo 24, que é um prelúdio dessas porções que vão seguir, inicia. Ele diz assim, olha, vamos ler o capítulo 24, que ele é pequenininho,
e é uma questão introdutória para nós. Depois disse a Moisés, subiu o Eterno, tu e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciãos de Israel, adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Eterno, e os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Eterno, e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz, como um só homem, como um só corpo. Ali os Bene Israel vão responder: tudo que o Eterno falou, faremos. Aí Moisés vai fazer o quê? Ele vai escrever essa palavra. Ele vai ali registrar esse contrato, esse pacto. Olha só no verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Eterno, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada no Shaharite, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Você vê que Moisés aqui já aprendeu a questão da administração. Você viu lá com o conselho de Jetro, seu sogro. Ele agora vai pôr em prática tudo aquilo que ele está aprendendo com Adonai. Ao verso 5, então enviou alguns dos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos de novilho. Por quê? Porque os 70 anciãos estavam em exercício, agora os jovens têm a condição de tomar parte de todo o trabalho. Ao verso 6, tomou Moisés a metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Por isso que os rabinos e os estudiosos dizem que esse capítulo 24 é um prelúdio, que você é uma preparação para que você possa adentrar no Shabat Terumá. Então, quando termina a porção Mishpatim, ele termina com esse prelúdio, essa expectativa que eu e você precisamos já adentrar no capítulo 25. A correspondência da declaração aqui do verso 7, Nasei Venishma, em hebraico, faremos e obedeceremos, aqui, essa declaração, se os filhos de Israel, é uma declaração se eles teriam capacidade ou não de cumprir a Torá, essa aliança, este pacto. É essa a declaração. Se eles tinham capacidade de cumprir ou não. Em outra versão diz: tudo que Adonai fala, nós o faremos e ouviremos. Mais tarde, isso vai se tornar uma profissão de fé para os Bene Israel, que é o Shemar Israel. Então, desde já, aquela congregação, os nossos pais, os Bene Israel ali já adentrando dentro da porção Terumá. Outra coisa interessante que no capítulo 24 aqui de Shemot, de Êxodo, encontra 7 vezes a aplicação do verbo subir, elevar-se, ascender-se. Essa é a posição quando eu e você confirmamos e fizemos a adesão ao pacto da aliança. Você se acende, você se eleva. E a congregação dos Bene Israel vão se elevar quando eles confirmam aqui no capítulo 24, através de 7 declarações que nós subiremos, nós vamos subir, nós nos elevaremos a Adonai. Aí você pode adentrar agora o capítulo 25. Por quê? Porque o prelúdio nós já lemos aqui no capítulo 24 e causa para mim e para você a expectativa. Será que nós vamos conseguir cumprir Nasei Venishma? Faremos e obedeceremos? Será que essa geração que aqui está apta para se elevar diante de Adonai? É o capítulo 25 do livro de Êxodo. Moisés vai receber aqui, vai lá para você ver. Aqui, do Eterno, as especificações para a construção do tabernáculo itinerante, o Mishkan. Aqui ele vai dar especificações de todos os seus móveis e de todos os seus utensílios. Vamos ler até o verso 9 para nós adentrarmos a essa porção, Terumá. Capítulo 25. Então disse o Eterno a Moisés: fala aos Bene Israel, aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis dele:
ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engartes para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no seio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O verso 2 diz assim, em outra versão: fala aos Bene Israel, que eles tomem para mim contribuição de todo homem de coração gratificador. Isto é terumá, é a contribuição, significa contribuição. O termo aqui vai expressar uma contribuição que será utilizada para identificar uma prestação de serviço público. Você vai entender que toda a movimentação que se fará no tabernáculo, não agora, porque agora ele está dando a Moisés as orientações e depois, a partir do capítulo 30, vai se confirmar, 35, vai se confirmar essa prestação de serviço. Então, a contribuição aqui, ela vai ser utilizada para identificar um serviço público que será realizado. Serviço público, por quê? Porque a prestação de serviço aqui, que tem a finalidade de atender à necessidade de toda uma comunidade, de toda uma assembleia, de todo um corpo que está aqui diante de Adonai e que disse, Nasei Benishma, faremos e obedeceremos. Então você vai ver que essa contribuição aqui é para que possa exercer um serviço de qualidade e um serviço público diante do Eterno, para o bem comum, para o bem comum. Serviço que será realizado onde? No tabernáculo, para ter e dar acesso a Adonai. O serviço público que será realizado é para dar e para ter acesso a Adonai. Se você for comigo lá em Êxodo capítulo 29, isso aqui é apenas uma introdução para nós adentrarmos no que o Eterno nos chama a atenção nessa porção. Em Êxodo 29, não é 24, não é 29, perdão. Você vai ver aqui só um versículo ou dois aqui no 42. Vamos do 42 ao 45, por favor. Para você ver essa questão que você tem que identificar, que esse serviço que será realizado aqui, que essa contribuição que ele solicita para aqueles que têm um coração livre para doar, para esse tipo de serviço, essa contribuição é um serviço público. Olha o verso 42 do capítulo 29 do livro de Êxodo. Esse será o holocausto contínuo para vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Eterno. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Então, toda a contribuição que será apresentada é para que esse serviço com Adonai e para Adonai fosse um serviço público. Serviço público é porque todos têm acesso. O acesso é para todos. Olha aqui, olha, o verso 43. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha glória. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei a Arão e os seus filhos para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no seio dos filhos de Israel e serei o seu Elohim. Eles saberão que eu sou o Eterno, seu Elohim, e que os tirei da terra do Egito para habitar nos seios dele. Eu sou o Eterno, o teu Elohim. Então, a finalidade da contribuição, ela além de manter todo o serviço ali na casa de Adonai, a manutenção, ele serve como serviço público para atendimento àqueles que vêm buscar uma solução para as suas vidas, para os seus problemas com Adonai. E também agradecer a Adonai. O santuário, irmãos, ele testemunha o governo de Adonai. O Mishkan depois passa a ser o templo. Ele vai testemunhar o governo de Adonai, o governo de um rei somente, o Eterno Elohim de Israel, sobre todo o universo. É interessante, quando eu estava lendo isso, eu lembrei de Neemias. Neemias vai repreender o povo,
porque eles não observaram essa consideração de que o templo é para serviço público, para ter acesso a todos. Eu acho que eu não consigo ir lá não, em Neemias capítulo 13, depois em casa você dá uma olhadinha ali. Ele vai repreender, sabe quem? Os magistrados, pastora Sandra. Ele vai repreender os magistrados porque deixaram de observar os detalhes prescritos na Torá, de que o santuário, o tabernáculo e o templo são para serviço público. Terumá, voluntário. Amém. É um serviço público voluntário. Por isso que é contra. Não tem ganho, não tem suborno. Não é esse. Não compare com o governo humano, mas sim com o governo de Adonai. É um serviço de oblação. Terumá também é identificada pelos nossos pais, no contexto de Torá, como antecipação. Olha que interessante. Terumá é considerada, no contexto de Torá, pelos nossos pais, e nós concordamos com isso, como antecipação. Antecipação, irmãos, significa a transferência para antes da data ou época marcada. Adonai se antecipa a um evento antes de que ele ocorra. É prevista aquilo que vai ocorrer, que é previsto, ou é de alguma coisa habitual. Então, você vai ver que a porção vai significar isso, essa transferência para antes da data prevista. Por isso que os nossos estudiosos, os nossos pais, eles consideram que o nome Terumá também significa antecipação, não só uma contribuição. É uma contribuição antecipada. Nós vamos entender essa questão, por quê? Porque Adonai é que faz isso em Terumá. Ele anuncia a ordem de tornar uma contribuição antecipada, porque esta ordenança somente será efetivada para mim e para você, e aqui na Torá também, em Êxodo capítulo 35, a partir do verso 5 ali. É outra porção, vai a Querel, e ele reuniu a porção de Êxodo capítulo 35. Somente lá vai ser efetivada toda a contribuição que você está vendo aqui no capítulo 25, que ele pede, ele mostra a Moisés que precisa ser recolhida. Por isso que é uma contribuição, que um aviso antecipado. Ele diz assim, olha, ele traz solução. Então liga aí. A antecipação, ela está trazendo solução para o Hashem. Isso mesmo. É solução por causa do pecado do homem. Nós vamos ver isso. Exatamente, porque ele vem determinando que o tabernáculo, morada dele, tem que ser construído, o local do sacrifício, das nossas ofertas, antecipando-nos, porque ele sabe do nosso pecado. Ele sabe o que nós vamos praticar contra ele e contra nós. Eu concordo com a senhora, porque eu escrevi o seguinte: esta antecipação refere-se não à necessidade de Elohim de revelar os seus projetos. Não é isso. Não é. Ele é desejoso de revelar os seus projetos para mim, não é. Mas pela capacidade de corrupção que há em mim e que há em você. Ele vai se antecipar para nos livrar. Esse é o Elohim que você diz que ama. Esse é o Elohim que você diz que confia inteiramente. Esse é o Elohim que você entrega a sua vida dia após dia no sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde. Esse é o Elohim que você confia. Ele vai se antecipar para te proteger. Às vezes eu e você não gostamos dessa antecipação, mas ele nos forja para nos livrar. Aí eu coloquei aqui da questão que quando ali nós somos sentenciados à morte. Foi essa a expressão que Adonai trouxe para mim e para você durante essa semana. Ele diz assim, olha, nós somos sentenciados à morte. Como que você vai entender isso dentro desta porção de antecipação? Então você precisa, eu também, compreender essas questões. Essa movimentação antecipada aqui em Terumá é para anunciar que haveria uma sentença de morte para os Benei Israel. Haveria uma sentença de morte para os filhos de Israel. Haveria uma sentença de morte para os filhos de Abraão.
Por isso que ele vem e se antecipa. Não é porque eu sou bom, mas porque ele fez uma aliança com Abraão, e ele acabou de fazer uma aliança no Sinai, e o povo diz: nascer Benishma. Adonai vai fazer a parte dele, porque ele é um contrato de fidelidade, ele assina ali em capítulo 24. Ali no capítulo 24, esse prelúdio ali, é um contrato de fidelidade de Adonai para com o seu povo. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele começa. Então vai lá comigo no capítulo 32 para você ver se ele conhece ou não o meu coração. É outra porção, é a Parashaktsa, então levarás. No capítulo 32 diz isso. É por causa disso aqui que ele vai se antecipar a contribuição. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui. Porque aqui está a sentença de morte para os Bnei Israel, por causa da idolatria do coração. Olha lá, vamos ler capítulo 32 aí. Não, vai a partir do verso 7, porque você vai entender rapidinho, porque você já conhece isso aqui. Ele diz assim, olha, essa porção, ele diz assim no capítulo 32, verso 7. Então disse o Eterno a Moisés: vai, Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste subir se corrompeu. Vai, Moisés, sai da minha presença. Sabe que os rabinos comentam sobre isso, João? Sai da minha presença, porque ele sabia que Moisés ia interceder, e ele precisava julgar o povo. Vou continuar. Os rabinos falam bem assim, que olha, ele fala assim: vai, Moisés, sai da minha presença, porque Moisés ia clamar pelo povo, e Adonai não, homem público, um serviço público, não é um serviço público de qualidade, tá? Olha o verso 8 aqui, ó. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram, e lhe ofereceram sacrifício e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Eterno a Moisés: tenho visto este povo, é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e eu os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Essa aqui é a sentença de morte. Sentença de morte para uma geração que acabou de dizer: nascer Benishma. Faremos e obedeceremos. Está vendo como rapidinho a gente se corrompe? Está vendo como rapidinho o nosso coração é enganoso? Por isso que eu falei: esse é o Elohim que você diz amar, mas você não é fiel a ele. Eu e você não somos fiéis a ele. Não somos. Olha, em outra versão diz assim o verso 7. Adonai fala a Moshe: vai, desce. Sim, teu povo se corrompeu, Moisés. Dá vontade de chorar. Dá vontade de ali parar. Mas Moisés vai fazer uma súplica, irmãos, irresistível ao coração de Adonai. Olha, mas continua aqui, olha só. Vai, diz Moisés, desce. Sim, teu povo se corrompeu. Aquele que fizeste subir da terra dos Mizraíns, que é o Egito, eles se afastam depressa do caminho que lhe ordenei. Fizeram uma fundição, um bezerro, prosternaram-se diante dele e sacrificam. Eles dizem: eles, teus Elohims, Israel, que fizeram subir da terra de Mizraim. Aquela elevação do capítulo 24, que ali eles falaram 7 vezes ali sobre erguer, sobre subir. Ele transfere essa subida a um Deus estranho. Eu faço de ti. Aí ele faz assim, verso 9, Adonai diz a Moshe: vi esse povo, eis é um povo duro de nuca, que não se curva, não se dobra, é aqui a nuca. Vocês já viram quando eu vou ungir os homens aqui, eu unjo a testa e a nuca? As mulheres não, mas os homens eu unjo. Por causa daqui, é a cerviz dura para servir. Não que as mulheres sejam isentas, mas elas são mais fáceis de aceitação à ordem de Adonai. Mas o homem, dura cerviz, resistente a Adonai. Olha o verso 10. Agora deixe-me, minha narina se inflama contra eles, eu o destruo, ele ia destruir, e faço de ti uma grande nação. Aqui os filhos de Israel, irmãos,
tornaram-se devedores a Adonai. Os filhos, os Bnei Israel, nossos pais, tornaram-se devedores ao Eterno, a Adonai. Ô Léo, aqui que está o Nefa. João, aqui está o Nefa. Nefa? Nefa é uma sigla na medicina, que onde você transforma a queima da gordura para vir o perfume suave. Aqui olha, eles sacrificam Adonai, versículos 5 e 6. Eles madrugaram, levantaram sacrificaram. Cedo, Aí Adonai vem avisando: o sacrifício não é aceito. Não é aceito. Ele tem cheiro de mau cheiro, de fedentina diante de Adonai. O sacrifício aceito, ele cheira suavemente diante de Adonai. Esse sacrifício com mau cheiro, ele dá um princípio de sentença de morte para o sacerdote. Não, é total sentença de morte, se não houver arrependimento de pecado. Se não houver arrependimento. Total, por isso que Israel não oferta nada aqui. Só vai ofertar lá na frente. Lá na frente, porque cai nesse pecado terrível. Esse pecado terrível. Então eu coloquei aqui que eu posso compreender que o anúncio antecipado da construção do tabernáculo vislumbra um desfecho para um possível devedor, porque o ambiente, os utensílios propostos pelo Eterno vai refletir a possibilidade do homem e da mulher também de estar diante do Eterno e o transgressor, aquele que foi sentenciado à morte, ter um recurso através dos rituais de sacrifícios para Adonai. Por isso que ele se antecipa. A congregação aqui peca gravemente. O pecado de ouro, do bezerro de ouro, é um pecado gravíssimo até os nossos dias. Depois, no capítulo 35, a partir do 36, 34, 33 ali, né, Léo, ele vai começar a dar a condição do povo retornar, porque isso vai falar de retorno. É a possibilidade aqui que essa construção ao qual ele pede a contribuição é a possibilidade de arrependimento. Está vendo que esse Elohim é maravilhoso? Falei com você? Então o ambiente do tabernáculo e depois do templo é equipado para estimular o arrependimento de pecado e a confissão de pecado, quando estar em funcionamento o que? O serviço sacerdotal. Por isso que eu falei que se o sacerdote fizer um serviço e esse subir em cheiro desagradável a Adonai, esse sacerdote está sentenciado à morte. Não foi aceito. Não passa nem do teto o cheiro dele. Não passa nem do teto. Por isso que o serviço sacerdotal precisa estar em funcionamento. Por isso que lá no capítulo 24, Moisés faz a separação dos 70, depois dos 12, nessa organização para que o serviço sacerdotal fosse cumprido. Sentenciados à morte. Todos nós, eu coloquei aqui, somos sentenciados à morte todos os dias. Porque eu e você transgredimos todos os dias. Se nós não nos reconhecemos as nossas culpas. Por isso que você precisa estar no sacrifício da manhã. Se você não pode estar conosco aqui, você pode fazer na tua casa. O sacrifício da tarde igualmente. Porque você está sentenciado, eu também, à morte todos os dias, se não houver arrependimento de pecado. Se não houver arrependimento. O que nos faz morrer, essa aqui foi o aprendizado dessa semana. O que nos faz morrer são as dívidas. Por isso que eu falei que os Bnei Israel passaram a ser devedores de Adonai. Devedores a Elohim. E eu também, você também. O que nos faz morrer são as dívidas. Às vezes elas são físicas. Você deve dinheiro, né? E você está ali sendo oprimido por ele porque você precisa pagar. É isso. Isso aqui parece estar falando de mim. Isso aqui. Essa madrugada o Eterno falou muito comigo diante disso aqui, ó. Porque você fica sentenciado à morte, mas também tem questões espirituais. Mas eu não posso separar as questões físicas e espirituais, porque ambas estão prescritas na Torá. Ambas estão prescritas na Torá, então eu preciso resolver a minha questão física
para que a minha questão espiritual também seja resolvida, para que a minha oração, meu sacrifício possa subir em cheiro agradável a Adonai. Isso me afligiu muito, mas a aflição que vem de Adonai, ela é boa para mim, ela é boa. Aí, eu gostaria que vocês fossem a Romanos capítulo 8, depois nós vamos voltar a essa questão que ela vai nortear até o final esse estudo. Capítulo 8 de Romanos, Paulo fala bem assim: nós somos mais que devedores. Ele está falando de uma ação física e uma ação espiritual. Olha só, nós vamos ler do capítulo 8, do verso 6 ao verso 14 é a nossa leitura, para que eu e você possamos compreender essa situação. Interessante que no verso 7 ele diz assim, ó: a inclinação da carne é inimizade contra Elohim. Está vendo a questão física? Pois não é sujeita a Torá. Por isso que eu não posso separar a minha condição física da minha condição espiritual. Você que serve a Adonai. Por isso que quando pela manhã nós estamos aqui, nós oramos que nós possamos ter um dia próspero na presença de Adonai, e que as nossas atividades comuns possam ser santificadas no nome de Adonai. Essa é a minha oração. Olha aqui no capítulo 8, vamos lá, verso 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Elohim. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Elohim habita em vós. Isso é Paulo nos ensinando. Mas se alguém não tem o Espírito do Machia, esse tal não é dele. Paulo aqui já coloca um sacerdote aí na questão, tá vendo? Perfeito, um sacerdote perfeito, para que você não venha com desculpa, nem eu nem você. Ao verso 10: mas o Machia está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Você lembra que nós cantamos assim? Ao cheiro das... Como é que é? Ao cheiro das águas botará e dará ramos como planta nova, como planta nova, como planta nova. O corpo está morto, mas o espírito ainda no cheiro das águas pode vivificar. Está vendo? Pode brotar. Se o espírito daquele que dentro, verso 11, se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Yeshua habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou o Machia, Yeshua, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, não para viver segundo a consciência da minha carne, os desejos carnais que batem à minha porta todos os dias. Todos os dias. Por isso que nós somos sentenciados à morte todos os dias, se não houver arrependimento de pecado. Olha o verso 13: pois se viver segundo a carne, morrereis, sentença de morte. Mas se pelo Espírito mortificares a obra do corpo, vivereis. Porque todos, é um serviço público, lembra? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Elohim são filhos de Elohim. Pois não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba, ou pais. Né? Eu falei até o verso 14, né? Eu pulei um pouquinho. Fala, Marcos. Tem um versículo que fala que todos os dias somos levados como ovelha ao matador. Amém, Marcos. Todos os dias somos levados como ovelha. É um sacrifício diário para o Hashem. É isso mesmo. É essa ligação de aprendizado que nós precisamos fazer, Marcos. Obrigado, é isso aí. Essa ligação de tudo aquilo que nós já aprendemos. Nós somos devedores, diz Paulo. O termo sentença aqui para mim produz dois conceitos. Sentença para mim produz dois conceitos de ordem diferentes na sua aplicação. Existe uma ordem jurídica que eu tenho os advogados aqui que podem me ajudar. Eu não quis ler não, que é muita coisa, é muita gente escrevendo sobre sentença, um querendo ser melhor do que o outro. Então eu preferi não, Eclesiastes capítulo 12, né? Muito se escreve, né? Livro. Aí eu não quis entrar na questão se nós vimos criar aqui um discurso de direito, mas não é isso.
O termo sentença produz dois conceitos de ordem diferentes, mas os advogados fiquem à vontade. Um é no campo da educação e da filosofia acadêmica, a sentença. A frase, no sentido acadêmico e de filosófico, a sentença é uma frase lapidar, que encerra um pensamento de ordem em geral. Então é um conceito que ele estabelece, concorda? Ele vai aqui, olha, encerrar o pensamento. Não se abre discussão mais para essa questão. Isso é uma sentença no meio filosófico, né? Há um contexto também de conflito entre eles. Enfim, mas no geral é isso aqui, ó. É uma frase lapidar, que vai lapidar, vai confirmar que é a sentença de um pensamento de ordem geral e de valor moral. É um provérbio, uma máxima estabelecida. Aí a pastora Sandra lembrou de um homem chamado Pedro Lombardo. Foi isso? Pedro Lombardo. Ele foi um teólogo estudioso, um homem muito estudioso, italiano. Ele vai se formar em Paris, depois ali em Paris ele vai ser bispo, ali em Paris, de tão conhecedor das coisas que ele era. E ele vai escrever um livro que vai tornar, ele escreve vários livros sobre Salmos e sobre as cartas de Paulo. Mas o livro que vai dar ênfase a este homem, a esse teólogo, a esse filosófico Pedro Lombardo, é um livro que fala das 4 sentenças. Ele vai reunir ali os conceitos de padres, de bispos. Ele é da igreja romana. Ele vai pegar esses conceitos já estabelecidos e vai dar uma sentença única a esses conceitos. Eu coloquei aqui que em latim é Libre Quator Sententiarum. Eu acho que é isso. Os 4 livros das sentenças. É derivado das suas aulas, dos conhecimentos que ele vai estabelecer. Mas eu não vamos abranger não, porque ele é um filósofo e ele vai introduzir toda a sua filosofia na igreja cristã. Ele vai fadar a igreja cristã a uma sentença de morte. Ele vai fadar a igreja cristã em sentença de morte. Por quê? Porque ele abandona a Torá e vai, atrás dos seus escritos filosóficos, estabelecer as suas sentenças. Sentenças, são 4 sentenças, as 4 sentenças, o nome do livro. Eu coloquei uma coisa aqui interessante. Lombardo esclareceu que só os sacramentos objetivamente... Não, deixa eu ler direito. Lombardo esclareceu que só os sacramentos transmitem, só os sacramentos da igreja romana transmitem objetivamente a graça divina e que são 7. Então ele encerra, ele compila em 7 consagrações. Consagrações? Com 7 consagrações aqui que eles chamam de sacramentos, que eles chamam divino. Ele encerra a questão em 7, mas ele não é conhecedor da Torá. Não é, por isso que ele vai sentenciar a morte a uma comunidade cristã. Olha aí, diz assim, olha, quais são esses 7? Interessante que eles pegam os instrumentos da Torá, mas eles não são conhecedores da Torá. Ele toma o número 7, ele fala bem aqui, olha, o batismo, a confirmação deste, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Só isso. São a confirmação desses sacramentos da igreja romana. Só esses ali. Você cumpridor desses 7 aqui, pastora Sandra, você está livre da sentença de morte. Não é conhecedor da Torá, irmãos. Você e eu precisamos conhecer a Torá. Erramos porque... Como é que é esse texto? É Oséias, isso mesmo. O povo perece por falta de conhecimento. Então, aqueles... E esse homem aqui, Pedro Lombardo, ele vai deixar raiz até o dia de hoje, como aí se vê. Esse filósofo influenciador da igreja romana, está aí, ó, influenciador aqui até o dia de hoje. Paulo, irmãos, não vamos lá não por causa do horário, mas Paulo no Atos capítulo 17, ele combate essas filosofias grandemente, pastora Sandra. Yeshua também, para o Hashem, dos fariseus.
Mas ali Yeshua está atacando ali e a proteção dos pais ali. Mas aqui ele vai combater a filosofia de Roma, que vem para destruir. Aí eu lembrei de Eclesiastes, muitos estudaram o enfado. Eu vou lá no Eclesiastes, eu gosto muito de lá. Você não precisa ir não, que eu vou lá. Eu vou rapidinho, quer ver? Mentira, eu não fui rapidinho. Mas aqui, ó, Eclesiastes, o último capítulo ali, ele diz assim, olha, Eclesiastes 12. Eu não vou ler todo não, ali do 12 em diante ele diz assim: demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, tá vendo? De escrever suas encíclicas. Olha só, o muito estudar é enfado da carne. Eu não estou aqui, nem a palavra do Eterno, estimulando aos jovens a parar de estudar, não é isso não. Aqui é aquilo que vai enfadar o homem. Olha só, de tudo que, verso 13, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Elohim e guarda os seus mandamentos, pois isso é o todo dever do homem. Se Pedro Lombardo tivesse dito somente isso aqui da Ieno, ele já garantiria a própria vida. Ele já ia garantir a própria vida, porque ele fala assim, ó: de tudo que tem se ouvido, a conclusão é: teme a Elohim e guarda os teus mandamentos, pois tudo isso é todo dever do homem. Na esfera jurídica, irmãos, sentença, vocês me ajudam aí, Índio, é uma decisão. Como? Vou entrar em Samuel daqui a pouco. Eu estou mostrando as duas questões do conceito de sentença aqui. Ela me cobrou que Samuel, eu não esqueci não, Samuel aqui é o que grita aqui dessa questão toda. Primeiro Samuel, nós vamos daqui a pouco lá. A decisão, na esfera jurídica, é a decisão, sentença é a decisão, a resolução ou a solução dada por uma autoridade a toda e qualquer questão submetido à sua jurisdição. Ok? Tentei resumir isso aqui. Então, é uma solução dada por uma autoridade. Aí eu consigo pegar esse conceito que é jurídico e ir para a Torá, Tati. Não é bonito isso? Por isso que eu falei que as questões físicas, minhas e suas, as minhas dívidas físicas, minhas e suas, não podem separar das questões espirituais. Quando você recorre com essa questão na Torá, esse tipo de sentença envolve tantas questões físicas, que são as dívidas, os recursos financeiros, é isso que nós já falamos, todas as questões espirituais. As questões espirituais é quando você deixa de cumprir o Shabat, as festividades, quando você recusa a entender e compreender e fazer os sacrifícios diários e mensais e anuais, que Pedro Lombardo rejeitou fervorosamente. Então isso são questões espirituais que nós somos devedores a Adonai. Então, traz a nossa lembrança, quando eu estava ouvindo essas questões, dos filhos de Eli. Aí eu vou começar a entrar em 1 Samuel, mas antes eu queria falar um pouco dos filhos de Eli. Por quê? Por que ele, na hora que eu estava lendo, trouxe a lembrança? Porque Eli, ele é um sacerdote, e ele não conseguiu cumprir a sua função sacerdotal. O que vai receber? Uma sentença de morte. Ele e os filhos. Uma sentença de morte. Está lá em 1 Samuel, o capítulo 2. Vamos lá que Samuel vai nortear aqui com a sabedoria e o conhecimento da Torá invejável para mim e para você. Ali em 1 Samuel, no capítulo 2, ele diz uma sentença para os filhos. Eu acho que ele vai ser impulsionado pelo Espírito de Adonai aqui. Ele diz assim, olha, o sacerdote Eli, olha o verso 2:25. Amém? Pecando o homem contra o próximo, os juízos o julgarão. Está vendo? Você tem a questão ali da sentença física. Pecando o homem, porém o homem contra o Eterno, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz do seu pai, porque o Eterno os queria matar. Sentença de morte para os filhos de Eli, e para ele toda uma descendência vai carregar essa sentença de morte. Agora, outro exemplo muito interessante que foi trazido para nós essa semana é o exemplo de Zaqueu. Yeshua ali com Zaqueu. Vamos lá para você ver, está lá em Lucas capítulo 19.
Zaqueu, o nome em hebraico é Zacai, e significa puro ou merecedor. Interessante o nome, né? Ele é um devedor. Ele provavelmente devia dinheiro e também oprimia aqueles que o deviam. Ele vai recorrer à Torá. Você sabe por que ele vai recorrer à Torá? Alguém sabe? Porque ele está diante de um sacerdócio em exercício, cumpridor da Torá. Lembra que nós estamos dentro da porção onde há uma arrecadação, uma contribuição para a construção do Mishkan, onde ali o homem vai ter a possibilidade de arrependimento de pecado, mas para isso precisa ter um sacerdócio em exercício. Zaqueu não vai resistir à presença de Yeshua, porque ele é um sumo sacerdote em exercício. Olha aqui o capítulo 19, para você ver que bonito é isso aqui. Capítulo 19, só o verso 1 até o verso 10. Olha só que bonito é isso aqui. Tendo Yeshua entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. A riqueza dele provavelmente vinha de subornos e de cobrador, de oprimir o outro, porque o outro é devedor. Está vendo como o negócio vai ficando complicado? Mas ele vai estar diante de um sacerdote, de verdade, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só, o verso 3. Ele procurava ver quem era o Yeshua, mas não podiam por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Todos que viram isso murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. A fama de Zaqueu aqui era grande e era temida por aqueles que o deviam. Mas Zaqueu, verso 8, levantou-se e disse ao Adão: Adão, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa defraudei, alguém o restituo quadruplicado. Disse Yeshua: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Diante da presença do Messias, o verso 9 em outra versão disse, Yeshua lhe diz: hoje há salvação para esta casa, pois ele também é filho de Abraão. No Talmud cita que é filho de Abraão aquele que demonstrar ter a mesma fé que o grande ancestral de Israel. Filho de Abraão é aquele que é identificado lá em Gênesis, a partir do verso 12, do capítulo 12 em diante, no capítulo 18 então, ali em diante. Se você e faz a adesão àquela posição de Abraão ali e aceita ela, faz adesão, uma aceitação, o Talmud já, obediência à Torá, eu ia chegar lá. Por quê? Porque ali eles estão diante de um povo que fez Nasher Benishmar. Ele fez uma adesão à Torá ali, dada a Moisés no Monte Sinai, no capítulo 24. Então, a sentença de morte, ela é efetiva e ela é verdadeira para aqueles que não são cumpridores dessa adesão. Léo, aqui é a adesão dele à Torá, porque ele vai dizer aqui no versículo 8, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo quadruplicado. Isso. Eu vou pagar a minha dívida, porque eu agi de má fé publicamente. Isso. Eu sou um funcionário público, mas eu usurpei, eu roubei, Amém. Eu fiz isso, eu vou pagar. Amém. Ele vai pagar a dívida, por isso que ele é um filho de Abraão. Ele é um porque filho de a Torá Abraão. exige que você pague 4 vezes mais. Isso, ele recorre a Abraão, ele recorre à Torá. A Torá. Por que ele recorre à Torá, pastor? Porque tinha um sacerdócio ali em exercício, exatamente, irmão. Ele vai recorrer à Torá. Êxodo capítulo 22, porque depois você vai ver lá. Acha que a se você dívida furtar ficou... quadruplicamente, você tem que devolver o que você roubou. Então, se ele coloca nessa condição, provavelmente ele era um grande devedor. E a salvação chegou à sua casa. Porque a dívida, a sentença de morte que estava estabelecida para ele, foi revogada.
Foi revogada. Foi anulada. A sentença pode ser revogada. Morte. Eu esqueci de falar. Ela foi anulada. Ela foi aqui anulada. Agora. Por isso que é antecipação. Por causa do cumprimento do mandamento. Por causa do cumprimento. Exatamente. Amém, amém. Porque se anula o mandamento, você não tem parte com Abraão. Não tem. Não tem. Não tem. Aqui é algo físico, amém, irmãos. Amém. É algo físico, é uma dívida uma física. Uma dívida física, mas que traz consequências espirituais gravíssimas para mim e para para ele, para Zaqueu, Zacai. O pecado aqui é contra o próximo e contra o eterno, diz Números capítulo 5. Vai lá para você ver isso aí. Números capítulo 5. Vamos à Torá. O pecado aqui é contra o próximo e contra o eterno. Na Torá, em Números capítulo 5, que você vai comigo agora, você vai ver que há aqui uma tripla ação que precisa ser executada e foi executada por ele, por Zaqueu. Por isso que eu quis nele antes, porque a Torá vai ensinar, por isso que ele vai recorrer à Torá. Aqui uma triplação em Números capítulo 5. Qual é essa triplação? Arrependimento de pecado, confissão de pecado e restituição do dano causado. Essa é a tripla ação que Zaqueu vai oferecer ali. Ele se arrepende do seu pecado, ele confessa aqui que ele fala bem assim, olha, se eu defraudei, ele está confessando o pecado. E ele diz que vai restituir o dano causado segundo a Torá. Êxodo capítulo 22. Agora aqui em Números capítulo 5, olha aqui para você ver do verso 6 ao verso 10. Estou correndo um pouquinho. Diz assim, olha, que eu falei que é um pecado contra o próximo e contra o eterno. Essa questão da dívida que vai levar a mim e você a uma sentença de morte. Ele diz assim no verso 6, diz aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique o próximo, sendo assim infiel ao mandamento, você foi infiel ao próximo, você também foi infiel ao mandamento do eterno. Essa pessoa é culpada. Olha o verso 7. Confessará o pecado que cometeu e fará plena restituição àquele a quem prejudicou, acrescentando a quinta parte do seu valor. Mas, se essa pessoa não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, a restituição pertencerá ao eterno. É uma contribuição que vai se transformar em um tributo diante do pecador. Além do carneiro da expiação com que ele fizer intercessão pelo culpado. Até o verso 10. Semelhantemente, toda oferta e todas as coisas santificadas aos filhos de Israel, que trouxeram ao sacerdote em exercício. Por isso que a presença de Yeshua ali para Zaqueu, ele não resistiu. Diante de um sacerdote sério em exercício, você não resiste. Olha só, verso 10. As coisas que alguém consagra lhe pertencem, mas aquilo que der ao sacerdócio será do sacerdócio. Agora, se houver uma dupla ação, somente arrependimento de pecado e a confissão de pecado, e não houver uma condição de restituição, pastor, porque isso pode acontecer, Gleice. Eu me arrependo, confesso meu pecado, mas eu não tenho como te pagar. Não tenho como pagar. E agora? Adonai fala assim, clama a mim que eu restituirei. Se você, eu não vai dar tempo, irmão, eu precisaria que esse relógio fosse um pouco para trás. Mas, se você depois vai lá em Reis capítulo 4, fala daquela viúva, lembra daquela viúva? Que o marido era um sacerdote, servidor, e ela ficou ali, ele morreu. A sentença de morte caiu sobre ele. Eu vou resumir para a gente não poder ir lá. Ela ficou com a dívida dele, do sacerdote em exercício. E ela não tinha como pagar. Ela vai recorrer ao Eterno, o profeta vai lá e faz um milagre na vida daquela mulher. E ela vai ter azeite para vender. Porque os seus 2 filhos eram levados por causa da dívida. Os 2 filhos ali eram levados por causa da dívida.
Então ela clama a Eliseu. Ele era da casa dos profetas lá, estudava com Eliseu provavelmente, mas era devedor. Então ele vai lá e manda que ela arranje muitas vasilhas cheias de água. Isso. E ele vai então, ali Adonai faz um milagre, vai, vende o azeite. O profeta e fala, paga a tua dívida e viva com o restante. Aí ela vai ter um coração livre para doar. Livre, ela está livre, ela deixa a condição de escrava livre. Para livre. Isso, livre. Amém. A restituição, irmão, é prática da Torá. É prática da Torá. O profeta Samuel faz lembrar para Israel. Vamos lá concluir com 1 Samuel capítulo 12. Eu precisava terminar com o melhor, dar o melhor de nós. Mas vamos lá. Nós voltaremos aqui no ano que vem, ter o mais, a gente dá continuidade. Mas em 1 Samuel, no capítulo 12, olha aqui que a restituição é prática da Torá. Observe que a noção aqui do profeta sobre Torá, ela é tremenda. Ela é tremenda. 1 Samuel capítulo 12. Ele vai levar a questão aos filhos de Israel. Ele diz assim, o verso 1 até o verso 3. É o verso 3 que está a grande questão. Ele diz assim: disse Samuel a todo Israel: ouvi a voz de tudo que me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora tendes um que vai adiante de vós, porque Saul já tinha sido escolhido. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, os meus filhos estão convosco. Fui a vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje, diz o profeta. Ele tinha aqui, Samuel, o mesmo vigor que tinha Caleb com 85 anos, o mesmo vigor, mas ele foi rejeitado pelos filhos de Israel. Verso 3 diz aqui estou, testificai contra mim perante o Eterno. Quem de nós podemos fazer essa pergunta? Testificai contra mim perante o Eterno e perante o seu ungido, o sacerdócio em exercício. Está vendo? Ele fala: de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei e a quem oprimi, das mãos de quem recebi suborno, para encobrir com ele os meus olhos. Se fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. Ele apresenta a Israel a Torá por uma coisa que ele não fez. Ele sendo julgado ali, o Biratã, diante de uma congregação aqui dos filhos de Israel, e ele chama atenção para duas questões sérias aqui sobre essa questão, que é defraudar e oprimir. Ele pergunta aqui, a quem defraudei e a quem oprimi, para que você rejeitasse a Torá dessa forma, porque ele vai recorrer a ela. Defraudar e oprimir, pastora Sandra, se você quiser falar, fique à vontade, mas eu vi que essas duas palavras, elas andam praticamente juntas, os conceitos são bem parecidos, se você for nos conceitos, porque há vários termos na Torá que diz sobre defraudar e sobre oprimir, são conceitos diversos, em cada um em operações diferentes. Então eu vou tentar aqui não desvincular. Defraudar é a mesma coisa que esbulhar. Esbulhar é privar a mim e a você do direito. É isso que é defraudar. Você priva o outro de direito. Por meio de quê? Por meio da fraude. Fraudar. O verbo está relacionado com uma violência de confiança. Uma violência de confiança. Já oprimir é carregar ou sobrecarregar com grande peso. É reduzir o outro a nada. É destruir completamente ou aniquilar o outro. É exercer opressão e pressão sobre algo ou sobre alguém com o intuito de reduzir ao outro a nada. Isso é oprimir, está vendo? É uma sensação tão desagradável, diz os comentaristas, que é como a falta de ar, um sufocamento que você sente, é uma opressão, é uma opressão. Também, né? Eles são sentenciados à morte, aqueles que assim fraudam, aquele que defrauda e aquele que oprime. O interessante, Léo, pode falar, pastor. O interessante aqui, irmãos, que há dois pecados físicos. Você vai lá, toma o boi, você sabe que você roubou, você vai ter que devolver o boi. E está prescrito na Torá em Êxodo capítulo 22. Devolve 4 vezes mais do que você tomou. Aqui são questões subjetivas. Entre casais, pais e filhos, entre relacionamento entre pessoas, a opressão é terrível.
A opressão é terrível. Quando você exige do seu marido aquilo que ele não tem condições de te dar, é o caso lá de Jacó. Nós conversamos disso. É o caso de Jacó. Ele vai ser lá questionado. no Êxodo, quando a mulher dele era infrutífera, Raquel era infrutífera, ela vem e exige de Jacó que ele lhe dê um filho. Isso. Ele fala: por acaso eu sou Deus para te dar um filho? Fugiu da alçada humana a acertar a questão. Aí você oprimiu. Ela oprimiu Jacó. Ele saiu-se da opressão dela rapidamente. Isso. Marido e mulher, um oprimido. Porque Adonai é que dá vida. Quando você oprime o outro, quando você diz assim, você tem que fazer medicina, a pessoa não tem nem capacidade de chegar lá perto. Você está querendo porque ele vai ganhar mais. Isso. Você vai ter mais recursos. Você está oprimindo, irmãos. Primeiro você defrauda e depois você oprime. Por isso que nós somos devedores o tempo inteiro. É interessante a senhora falar isso, porque os especialistas, eu fui consultar os especialistas, e eles dizem que essa questão aqui, pastora, é de grande incidência sobre os casais. Olha só que interessante. Grande incidência. É de grande incidência. Você quer fazer do seu marido aquilo que ele não consegue ser. Meu pensamento é contra aquele que eu estou oprimindo, aquele que eu nem conheço. Mas ali você vai procurar essa questão, olha, a maior incidência em nossos dias, a defraudação e a opressão ocorrem entre os casais. Porque defraudar é promover em uma pessoa um desejo que você não pode satisfazer. Tá vendo? Você oprime, você defrauda o outro. Aí você outro. humilha. Você Isso aí é opressão. Gera no outro uma expectativa que o outro não pode te dar. Não pode dar. Foi isso que Jacó rapidamente aí você vai oprimir. Colocou Raquel no lugar dela. Por acaso eu sou Deus. Exatamente. É isso aqui que Samuel fala. Aqui, ó. Só que ele fala numa questão genérica. Mas eu queria terminar com 1 Tessalonicenses. Paulo fala sobre isso. Vamos encerrar em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vai lá, por favor. Você e eu defraudamos quando nós promovemos em uma pessoa um desejo que você não pode satisfazer. A questão dessa contenda aqui, ela vai esbarrar lá na questão sexuais. Você vê que sai do âmbito financeiro, dinheiro, e vai para a questão sexual. Você cria no outro uma expectativa que o outro não tem condição de te dar. Espera aí que eu estou em Romanos. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não é que eu falei? Isso. A incidência maior é sobre os casais, pastor. Aí, Paulo vem ensinando, não vou ler do verso 1 ao verso 8. Ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Adon Yeshua, um sacerdote, que como recebeste de nós tanto a maneira porque deves viver e agradar a Elohim, assim andais para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Adon Yeshua. Ele está falando aqui, ele é a mesma questão de Samuel aqui. A mesma questão, ele está falando bem assim, olha, eu tenho dado a vocês mandamentos, segundo a ordem do sacerdote Yeshua, Messias. É a mesma questão que Samuel coloca diante dos Bene Israel. Olha o verso 3. Esta é a vontade de Elohim para a vossa o quê? Santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um vos saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios, que não conhecem a Elohim. Então eu não posso estimular o outro a me satisfazer com aquilo que o outro não tem para me satisfazer. Eu estou oprimindo. Primeiro eu defraudo, porque o outro precisa andar em santificação. Depois eu oprimo para que ele venha e me satisfaça. Por isso que vai a incidência em cima de casais, por causa da aproximação de convivência no âmbito familiar. Tem a questão dos filhos também. Eu desejo que ele seja arquiteto, então eu vou defraudar. Eu vou pagar uma faculdade de arquitetura para ele. Depois eu vou oprimir para que ele cumpra aquilo qual eu desejei para ele.
Vamos ao versículo 6, nós vamos fazer a leitura até o verso 8. O que nesta matéria ninguém oprima ou engane a seu irmão. O Eterno é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificando. Pois Elohim não vos chamou para a impureza, mas para a santificação. Por isso que a questão ali de antecipação do ambiente ali do tabernáculo, que é a possibilidade que o homem tem de se santificar, quando há ali um sacerdote em exercício. Ao verso 8. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Elohim. Ele está falando assim que você não rejeita o outro, mas você rejeita o mandamento, a Elohim, que vos dá pelo seu Espírito do Santo. Então você vai ver aqui que essa questão é muito mais íntima, a questão de defraudar e oprimir o outro, do que nós pensamos. É âmbito familiar, é âmbito íntimo, meu e seu. Eu gostaria depois de você ver, depois você pode ir lá em 2 Samuel, no capítulo 12, ali tem um midrash interessante do profeta Natan. Vai falar com Davi, vai contar o midrash a Davi. Ele vai no midrash, ele vai falar bem assim, da ovelha, né? Que foi defraudada. E depois ele vai confessar. Davi, o rei Davi, vai confessar. Ele levanta a mão e fala assim: fui eu que fiz. Vai receber a sentença de Adonai. Então, que nessa porção nós possamos dar o melhor de nós. O melhor de nós, dentro dessas porções que virão até a conclusão de Shemot, nós vamos ver que nós precisamos dar o melhor de nós. Terumá ganha ênfase com apelo à generosidade. Por isso que a questão do coração é um apelo a um coração generoso, apto, livre, né, que se levanta para ofertar a Adonai. Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer quando nós temos condições de ouvir e entender aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eterno, que as defraudações, que as opressões que nós fazemos uns aos outros venham ser, ó Pai, anuladas pela presença da Torá no meio de nós e pela presença de um corpo de sacerdotes que estão na tua casa, sacrificando tanto pela manhã quanto pela tarde. É eterno que nós venhamos entender essas questões e eliminar no meio de nós tudo aquilo que oprime ao outro e tudo aquilo que defrauda, não somente ao outro, mas a tua Torá. E que nós sejamos aptos a aprender de ti tudo aquilo que nós precisamos aprender. E é em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de dar um aviso que eu esqueci. O estudo hoje às 2h da tarde, né? Nós estaremos falando sobre Pai Nosso, Kadish, Yeshua proclamando Kadish. Mas no próximos 4 sábados seguintes, dentro daquela questão ali do livro de Êxodo, nós estaremos 4 sábados falando sobre a imersão em águas. Alguns irmãos estão desejosos em fazer a imersão, a purificação em águas. Então nós precisamos estar estudando durante 4 sábados, 4 Shabbatot, mas não é exclusivo daquele que quer fazer imersão. Eu convido a todos para fazer parte dos estudos às 2h da tarde. Eu sei que é um momento depois do almoço quente, mas você precisa ser participante para que nós possamos dar continuidade a todo o ensino desta casa. Amém? Vamos ficar de pé? Yevarechicha Adonai v'rishmireh. Ve'yi Adonai palavelecha v'chonech. V'sa Adonai palavelecha v'yasem elecha shalom. B'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.